análise da série Recomeço. Uma série linda, né? Linda, cheio de assuntos maravilhosos, de relações maravilhosas, uma fotografia, enfim, só elogios para essa série. Muitos pontos bem sistêmicos, importantes. A maioria deles eu acho que vocês já notaram, né? Por exemplo, a relação do nosso protagonista com o pai, enfim. Então, eu escolhi um olhar que eu achei menos óbvio, para poder contribuir com uma perspectiva diferente, já que tantos alunos já identificaram tantas coisas, né? Então, para não chover no molhado, eu decidi falar sobre uma coisa menos óbvia. Então, eu vou fazer análise a partir da perspectiva do conceito de força de Bert Hellinger, que é um conceito pouco compreendido, porque é um conceito muito essencial, tá? Então, eu vou dar só uma pinceladinha, assim, em alguns aspectos, só para não deixar, né, de mencionar, mas vou focar a análise nesse conceito de força, que eu acho que vai dar para vocês aprenderem bastante. Então, a gente começa a série com o casal, os dois se encontrando, né, se conhecendo dentro dos seus lugares de fraqueza, dentro dos seus lugares de disfuncionalidade, dentro dos seus lugares de corrupção, de desconexão com a alma. Então, eles têm um ponto em comum e esse ponto os conecta. E que ponto é esse? A frustração. Ambos estão frustrados, né, com o rumo que está tomando a vida de cada um, e eles têm um ponto muito forte em comum, que é a questão deles estarem numa guerra velada contra o próprio pai. Então, ela está confrontando o pai e ele está confrontando o pai através das suas escolhas profissionais. Então, ambos estão no mesmo ponto. Tanto que, quando ela o vê, ela olha, acha bonitinho assim, mas ela prefere o homem que preenche mais os requisitos dos valores do pai, que é um homem bem-sucedido. Tanto que quando o pai vem para conhecer, né, onde ela tá e tudo mais, ela apresenta quem? Ela apresenta o bom partido, né? O partidão rico lá, o moço bem-sucedido, que eram os valores do pai. Então, ela tentando resgatar o seu feminino através da arte, tentando encontrar o seu caminho, a sua voz, a expressão da sua alma, né? Num outro país, etc., tentando sair desse domínio do pai, mas ao mesmo tempo fazendo tudo para preencher os requisitos daquilo que ele exige, né? Então a gente poderia dizer que ela é uma filhinha do papai e ele um filhinho da mamãe. O Bert fala muito sobre isso dentro dessa perspectiva de força, veja bem, tá? Por que eu digo que esse é um conceito de força pouco compreendido? Porque as pessoas, quando chegam na constelação, elas olham para a constelação como um sistema de regras para garantir uma vida boa. Então, o que é que eu tenho que fazer, então, para poder dar certo? O que é que eu tenho que fazer para o meu relacionamento dar certo? O que eu tenho que fazer para prosperar? Eu tenho que restabelecer minha relação com a minha mãe? Então, é uma coisa muito comportamental, muito superficial. E aí, as falas do Bert, que dizem respeito a esse conceito de força, que é como se fosse o cano, a força, o conceito de força na constelação, é como se fosse o cano por onde flui o fluxo da vida, tá? Então, uma alma sem força é uma alma com pouca conexão com o fluxo da vida. Ela já se desviou completamente dos princípios que permitem, contribuem para que o fluxo da vida seja passado adiante, né? Então, o Bert tem algumas falas que são incompreendidas porque só são compreensíveis a partir do entendimento desse conceito de força. E dessas falas é que o Bert diz que o homem se fortalece com os homens e a mulher com as mulheres. Então, nós, quando começamos a nossa jornada, nós temos uma tendência a... Na infância, todo mundo fica ali na esfera da mãe, né, naquela coisa doméstica, e depois as mulheres, na sua imaturidade, vão em busca desse pai, então elas geralmente se tornam as filhinhas
do papai, ou aquelas que ocupam o lugar do pai. Então, no caso aqui, ela é uma donzela, né, que fica nesse lugar de filhinha do papai, tanto que a gente vê isso numa cena muito clara quando o pai chega no apartamento e dá o dinheiro para ela, e o seu namorado, né, noivo, quase marido, fala para ela não aceitar, e ela aceita, porque entre escolher o namorado e o pai, ela escolhe o pai. Então, ela é uma filhinha do papai. E veja, quando ela vê que esse moço gosta verdadeiramente dela, ela vai lá, uma coisa muito inconsciente, né? Ela vai lá e leva o pai e o namorado no restaurante do pretendente. Porque ela quer feri-lo, né, na virilidade dele, porque ela tá nessa guerra com o masculino. Então, a gente, fora da nossa posição, nós mulheres, a gente sai dessa esfera das mulheres e vai competir com os homens, em cada uma dessas polaridades, né? Ou destituindo esses homens de importância, ou nessa faceta sedutora, filhinha do papai. E os homens, eles permanecem na esfera da mãe, ocupando esse lugar, né? Escolhendo a mãe em detrimento do pai. Coisa que o nosso herói também faz. Então, ele aprendeu a cozinhar com a mãe e faz as receitas da mãe e só fala com a mãe. Então, ele casado com a mãe, ela casado com o pai, os dois frustrados, né, sem encontrar a força da própria alma, se apaixonam. E aí eles começam a desenvolver um relacionamento. O que é muito legal dessa série, que ela descortina uma fantasia, porque as pessoas acham que o amor verdadeiro vai nos levar à realização das nossas fantasias, né? Então, dentro da perspectiva hollywoodiana, o final feliz desse filme dessa série seria, eles se amam tanto e se encontram, e se fortalecem e se apoiam, que ele tem um restaurante famosíssimo, é super bem sucedido, e ela é uma artista extraordinária, muito bem sucedido, que expõe as suas obras no restaurante dele. E eles viveram felizes para sempre. Mas a verdade é que o amor verdadeiro que eles vão desenvolvendo ali, ele vai capacitando que essas almas se voltem para o essencial. E o essencial é o quê? Um resgate daquilo que foi perdido no meio do caminho. Isso que é lindo no filme, né? Então, eles se encontram e aí as circunstâncias vão distanciando cada vez mais eles das escolhas compensatórias. Que escolhas compensatórias? Ela como artista e ele como cozinheiro. E aí, por causa da doença, que tem um papel extraordinário ali nesse contexto, eles são obrigados a voltar para o essencial. Ele tem que fazer um resgate no assunto com os homens, que no caso é o pai, e ela tem que fazer um resgate no assunto com as mulheres, que no caso é a mãe. Ou seja, maduros. Ele tem que continuar o pai e ela tem que continuar a mãe. Só que ela está com o amor interrompido com relação à mãe e ele está com o amor interrompido com relação ao pai. Então aí aparece a mãe que não vem há 12 anos para ação de graças no início da história. A mãe abandonou elas ficaram com o amor interrompido, desenvolveram uma codependência lá que eu também não vou me estender, mas é bem óbvio, a codependência mais forte na irmã mais velha, e elas não conseguem se voltar ao assunto em questão, que é como é que uma mulher passa o fluxo da vida adiante, através da maternidade. Então, ela, por não poder gerar uma criança, vai se envolver com isso através de ensinar arte para as crianças, ou seja, ela tem um resgate ali a ser feito e não consegue se conectar com a filha adotiva, porque esse é o assunto dela. Então, ela segue sendo salvadora dele, priorizando isso na codependência, em detrimento a todos os outros relacionamentos. Então, ou o pai nutre a filha adotiva, ou qualquer outra pessoa nutra, porque ela está consumida pela codependência. A mesma coisa com a irmã mais velha, que também tá lá grávida, com a pressão alterada, o marido tentando falar, olha, para, né? Quem é que cuida de você? Deixa eu cuidar de você, vamos focar na nossa família. E a irmã também não consegue fazer essa escolha e todo mundo acha lindo, né? Ai, que família unida, mas que família completamente disfuncional, porque as duas mulheres não conseguem focar
naquilo que é o essencial, que seria a maternidade na vida delas, para que elas pudessem resgatar a questão com a mãe, esse amor interrompido com a mãe, essa questão de como é que eu honro a madrasta, que foi uma mãe adotiva, então ela se torna uma mãe adotiva, mas não consegue se vincular à filha e etc. Ou seja, o tema dela é a maternidade e o tema dele é a terra. Então veja, tudo isso só é compreensível sob a ótica do conceito de força de Bert Hellinger, tá? A força da alma é a força com que flui o fluxo da vida. O Bert também vai dizer sobre essa mesma ótica do conceito de força que é a mulher que deve seguir o homem. E aí, nossa, já vira comportamental. Nossa, mas que coisa machista, que coisa religiosa, porque as pessoas estão muito distantes do conceito de força da alma e a série aborda isso claramente. Então, ele segue ela por causa da disfuncionalidade. Em nenhum momento daquele câncer todo, toda vez que ele vai falar, ele fala da Cecília, ele quer que a filha fale italiano, ele fala que ele não se sente em casa, etc. Olha o que o Bert fala, eu até anotei uma fala dele aqui para vocês verem como é forte isso. Ele diz o seguinte, ó. Cadê? Quem rejeita sua pátria rejeita seu destino e fica fraco. Então o Bert tem umas falas muito importantes com relação à pátria, que não é para todo mundo que isso é compreensível, mas ela só vai entender a força que isso tem e a força da consciência arcaica daquele vilarejo, né? Ou seja, quanto menor é o grupo, mais intenso é o senso de pertencimento, e ele dentro dessa consciência arcaica não se autorizava a ir. Por quê? Porque o pai só tinha ele como herdeiro. E dentro daquele grupo, a terra ali era muito importante. O pai tinha essa expectativa de que era a herança, ele era o filho mais velho, ele tinha que dar continuidade para aquilo. Esses eram os valores daquele grupo, né? E ele próprio não conseguia se autorizar a ir além. Então, quando é que o câncer se manifesta? Quando ele vai tentar lançar raízes no restaurante dele, esse câncer vem. Tem a questão do joelho, tem a questão do orgulho, tem a questão da relação com o pai, a negação da relação com o pai, a negação de eu não vou dar continuidade. Então os dois se unem com uma fala secreta. Ele diz, eu rejeito meu pai. E ela diz, eu rejeito a minha mãe. E como é que vai ter família desse jeito, não é mesmo? Só que o amor tão profundo dos dois faz com que eles tenham que voltar para essas questões. No caso dele, ele teoricamente faz as pazes com o pai e o pai abençoa a escolha dele, a terra dele, etc, etc. Mas aquela oliveira não tem como frutificar num vaso, usando a metáfora do filme. Ou seja, aonde estaria a cura dele? Se ele tivesse a humildade de olhar e falar, me leva para Sicília. Quando ele pisasse naquela terra, talvez o corpo dele começasse a combater o câncer. Então, em nenhum momento, ele lutou para combater aquele câncer, porque ele não conseguia vencer esse orgulho, essa contrariedade. E ela vai compreender isso quando pisa na terra. Quando pisa na terra, ela se conecta com a filha. Olha que coisa incrível. Então, veja, pela perspectiva do Bert, quando ele fala, a mulher segue o homem, ele tá falando desse desenho, ou seja, quando ela segue ele, mesmo que depois ele tenha morrido, tanto que na terra ela fala assim, muito obrigada por me trazer aqui, porque ali a alma dela encontra a maternidade, encontra propósito, encontra a família, entende com quem ela se casou, sabe? Então o amor dos dois os leva ao aquilo que é essencial, e esse é o grande poder, né? Do amor, restabelecer a força da alma. E é isso que ela experiencia naquele vilarejo. Ela começa a achar a força da alma dela entre as mulheres, entre o feminino, dentro do feminino mais arcaico que existe, quando ela põe o chale da sogra e vai até a igreja, quando ela encontra uma fé, ainda que é um início de relacionamento, mas esses são atributos do feminino. Sabe? A terra, a casa, a fé, a devoção, ela estava completamente desconectada, então ela não tinha como ser uma artista, né? E manifestar uma alma que ela não se conectava. E quando que ela conseguiu
se conectar quando, através do luto, que o filme também fala das etapas do luto, ela volta inconscientemente na perda da mãe. É claro que aquilo ali não é claro para ela, né? Mas quando a sogra a coloca no lugar de filha, ela começa a resgatar algo e começa a conseguir se conectar à filha. Então, a coisa mais bonita do filme, ter um olhar sistêmico, é claro que tem muitas coisas ali lindas. A gente vê a relação de restauração da ex-mulher, né, do pai junto ali, das filhas. Tudo isso é um monte tem várias coisas simbólicas no casamento, os presentes, né? O quanto é bonito que a madrasta deu lugar para a primeira esposa, né? Na hora dos presentes. Tudo isso são coisas lindas ali, mas eu escolhi não focar nesse lugar, na relação dela com a sogra, na relação do sogro com ele, nessas coisas mais comportamentais, para falar de algo que eu achei que seria uma contribuição mais única, que é trazer esse olhar para vocês mais essencial, né? Desse conceito tão profundo do Bert, que é esse conceito de força que libera o fluxo da vida. Então, o amor dos dois conseguiu levá-los a esse lugar tão essencial, né? Ele, infelizmente, não conseguiu ter essa clareza, porque se ele tivesse, ele diria, me leva para Sicília. Ele disse, mas já entendendo que a única maneira de fazer isso era morto, né? Então ele pede para ela: eu vou te pedir uma coisa, leva as minhas cinzas para Sicília. Ou seja, eu preciso voltar para a terra. Isso era o que a alma dele clamava, né? E ela, através de segui-lo, encontra as questões principais dela. Então, eu quis propor uma análise assim um pouquinho mais profunda do que o convencional, mas eu acho que junto com a sua emoção aí que você sentiu assistindo a série, talvez você encontre algumas questões assim essenciais da sua relação com o fluxo da vida e com a força.